Boa tarde, aqui é Joaquim Melo falando. Estamos falando em nome da Loja Dharma, da Sociedade Teosófica no Brasil, e hoje iniciamos uma nova fase da Loja Dharma com atividades online, atividades pelo Zoom. Então, hoje é dia 7 de agosto de 2021, e a Maria Tereza, nossa membro mais ativa da loja, vai fazer uma atividade chamada Pandemia, Teosofia e Caminho Espiritual. E como é de praxe a gente fazer um pequeno recolhimento, eu vou usar uma frase aqui, até vou mostrar o livro para fazer uma propagandinha, que é esse aqui, que é o Princípios de Trabalho Sociedade Teosófica, do Timing. E antes do início tem aquela pequena frase que é uma oração. Então eu convido para quem está assistindo, mesmo que não seja no dia de hoje, especificamente, que sente com um pouco mais de conforto, toma uma respiração profunda, e vamos entrar no clima, né, dessa reunião teosófica, com a seguinte oração. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Então, vamos resguardar pelo menos por uns 30 segundos. Então, muito obrigado. E segue agora a fala com a Maria Tereza. Obrigado. É um prazer estar de volta aqui, né? Nós passamos todo esse período da pandemia sem atividades na loja e agora a gente está retomando em vídeo, né? Em seminários pela web. Então, eu vou compartilhar aqui o material. Então, hoje o assunto da palestra é pandemia, teosofia e o caminho espiritual, né? A gente está no meio dessa pandemia, né? Já faz 1 ano e meio, né? E essa pandemia nos trouxe muitas coisas, nos pegou de surpresa no primeiro momento, né? Uma coisa que a gente nunca poderia ter imaginado, adivinhado, né? Eu gostaria de saber como é que estão o pessoal que adivinha o futuro, né? Quem é que acertou a vinda da pandemia, né? Mas a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né? Do que a gente estava acostumado, né? Se a gente olhar pela história, né? Nós já devemos ter estudado alguma coisa sobre a peste negra que teve na Europa no início do século XX, né? Mas a gente, lendo assim no livro, é meia dúzia de páginas e a gente não consegue imaginar o que eles passaram, né? Então, a gente está no meio agora, né, com muita doença, morte, desemprego, fome, isolamento, passando por sofrimento psicológico, né, porque a gente não pode ter uma vida normal, né, a gente vê que muitas pessoas, todo mundo é afetado, né, mas algumas pessoas mais que outras, né. E a gente, para entender esse momento, né, eu acho que a gente tem que primeiro ver o que era essa vida normal que a gente chamava, né, que a gente ainda ansia por voltar a ela, né, de alguma maneira, alguns, né, a maioria. Essa vida normal era uma vida voltada para fora, né, era uma vida de muitos relacionamentos, né, quem tinha dinheiro, isso permitia as pessoas fazerem viagens, compras, ter uma vida social intensa, né, então uma vida totalmente da casa para fora, né. A casa se tornava, né, um local de descanso, um local de encontrar a família rapidamente, né? Mas não era um local de muito convívio, né? A própria casa, né? E o que essa vida anormal que a pandemia nos trouxe, né? A primeira coisa que me chama atenção, né, é que a gente teve que voltar para casa. Essa casa onde a gente meio que parecia que estava fugindo, né? Ela se tornou o nosso local de vivência para muitos, né? No meu caso, por exemplo, 24 horas, né? Então, essa volta para casa, né? Nessa nova vida anormal, né? A gente não pode ter contato físico, a gente como brasileiro, que está acostumado a muitos abraços, beijos, a gente também está passando por um período de isolamento, né?
ou um isolamento dentro do núcleo familiar, ou isolamento para quem mora sozinho, um isolamento de morar consigo mesmo, né? É um período que tem muito silêncio, né? E que a gente não está podendo sair na rua tanto como a gente gostaria, né? Então, a partir dessa visão, assim, desse momento que a gente está vivendo, né? Eu vou entrar com o conceito do que é teosofia, né? Porque para ver esse momento dentro da teosofia, a gente tem que entender quais são os preceitos que a teosofia coloca, né? Então, a teosofia não é uma religião, não é uma filosofia que tenha dogmas, né? Tenha que seguir alguma coisa, né? De fato, o termo teosofia não tem uma definição, né? Ele vem do grego, né? Theo é Deus, Sofia é sabedoria, e teosofia traduzido por sabedoria divina, né? Eu entendo esse termo como uma inteligência divina que rege a vida como um todo, né? Existe uma inteligência que rege a vida. E a partir da nossa observação, da nossa atenção, a gente consegue perceber essa inteligência agindo no mundo, né? Então, os sábios desde a antiguidade pesquisaram sobre a realidade da vida, né? Mas com uma maneira profunda, né? E registraram as descobertas que eles fizeram em livros, né? Que hoje são os livros mais importantes, né? Das diversas religiões, né? E nós também, né? Essa potencialidade que os sábios têm também está em nós, né? Então, nós também podemos usar a nossa observação, a nossa atenção isenta, né? E perceber alguns movimentos dessa inteligência divina, né? Guiando a vida no seu processo de evolução espiritual e conhecer a partir dos acontecimentos da própria vida. A gente, naquela vida normal que a gente levava, né? A gente parecia que as coisas tinham uma certa previsibilidade, né? A vida, na verdade, ela tem mudanças, né? A gente um dia já foi criança, a gente foi adolescente, se tornou adulto, e parece que quando a gente fica adulto, é como se a vida fosse previsível, né? Mas se a gente observa bem, ela não existem pequenos movimentos que a gente consegue perceber, né? Algumas coisas que mudam, que exigem de nós alguma atenção, descobrir como resolver, e a gente vai resolvendo, vai encontrando alguma área de segurança, né? Seja financeira, seja em termos de conhecimento, geralmente é tudo muito voltado para o trabalho e para a preservação da nossa vida material, né? E essa vida começa a ficar dentro de uma certa... A gente procura levar para uma área de conforto e segurança, né? Em alguns momentos, a gente pensa assim, que a gente está controlando a vida, né? Que a natureza está aí para nos servir e que nós estamos controlando essa natureza. E aí vem uma pandemia e quebra toda essa nossa crença, né? De onde é que essa pandemia veio, né? E o que nos espera? É um desconhecido, nos coloca diretamente de frente com o desconhecido, né? No livro As Leis da Vida Espiritual, né, a Annie Besant coloca assim: quando olhamos por um instante que seja para alguma erupção súbita de forças naturais, para uma explosão tremenda que lança ao ar, talvez em poucas horas, uma poderosa montanha, para penhascos e topos rochosos, onde antes havia verdor, ou ainda para um vale, que era uma planície, tornando-se contorno de sinuosas colinas. Temos ciência de que certamente no passado o homem percebia numa erupção dessa natureza algo arbitrário, catastrófico, desordenado, inesperado, fora do crescimento ordenado da evolução. Mas sabemos por meio de estudos recentes que não existe nada desordenado na erupção de um vulcão, como tampouco no lento crescimento do fundo do mar,
quando após dezenas de milhares de anos, o fundo do mar tornou-se uma cadeia de montanhas. Pensava-se que um era ordenado e o outro cataclísmico. No entanto, atualmente temos conhecimento de que todos os processos naturais, súbitos ou lentos, inesperados ou previstos, encontram-se dentro do reino da lei, acontecendo de maneira totalmente ordenada. Ou seja, esse momento é um momento totalmente previsto dentro das leis da natureza. Só que a gente, como a gente desconhece elas, a gente acha que está fora da lei. Eu, de vez em quando, assisto ao Discovery e ele traz alguns documentários antigos, né? Um deles foi sobre Pompeia, né? Pompeia, as pessoas tinham uma cidade que ficava a uma certa distância do vulcão, que parecia que dava uma sensação de segurança nas pessoas, e o vulcão começou repentinamente a entrar em erupção, muito rapidamente, e as pessoas não deram bola, porque ele já tinha entrado em erupção algumas vezes, né? Ele nunca tinha dado nada. E dessa vez foi diferente, porque ele veio muito forte e as pessoas pensavam assim, o vulcão está longe, né? Até a lava chegar aqui, se tiver algum problema, eu posso fugir, né? Só que o que aconteceu é que o vulcão entrou em erupção de madrugada e quando as pessoas acordaram, a própria fumaça do vulcão, que foi exalada com muito quente, né, e com muitas coisas assim que impediam a respiração das pessoas, fez com que as pessoas fossem morrendo asfixiadas também, né? Tanto que quando a própria lava chegou lá, não deve ter demorado muito também, os corpos, eles encontraram os corpos inteiros, né? Os corpos estavam lá ainda. Então, assim, a natureza, ela tem processos que são vagarosos e ela tem processos que são intensos, né? E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, outra também coisa que a gente vê estudando a história, né, do planeta, né, é o próprio movimento dos continentes, né? Uma coisa que parece estática, nós estamos morando em algum lugar, mas essa terra está se mexendo, né? O Brasil já foi ligado na África, na Pangeia, no tempo da Pangeia, né? E agora existe um oceano no meio dos dois, né? A própria história da Atlântida, né? Que era uma ilha de muita riqueza no meio do Oceano Atlântico, e de tempos em tempos ela ia perdendo um pedaço, né? E afundou no Oceano Atlântico. E assim como ela afundou, outras terras se elevaram, né? Então, o planeta está sempre em movimento. Ele não tem nada estático, não é porque a gente não enxerga o movimento que ele não existe, né? Da mesma maneira, a grandeza continua, né? O mesmo se dá no mundo espiritual. Às vezes podemos ver as erupções aparentemente súbitas das forças do reino espiritual, uma mudança repentina na vida de uma pessoa, em que o caráter é totalmente alterado. Toda a sua natureza se altera de uma hora para outra, mas aprendemos a compreender que também aqui a lei é suprema, que também nada existe de desordenado nisso, embora muitas dessas coisas não sejam ainda compreendidas pela maioria das pessoas. Estamos começando a entender que tanto no universo espiritual como no físico existe uma vida suprema, manifestando-se de modos infinitamente diversos e que essa vida é sempre ordenada em suas operações. Não importa como estranhas, maravilhosas ou inesperadas possam parecer aos nossos olhos obscuros e obtusos. Então, aqui também, né, nós estamos dentro desse processo do universo, né, dentro dessa vida universal, que tem uma inteligência dirigindo, e essa inteligência ela tem um objetivo, né? E nós, como estamos dentro da natureza, a natureza tem um objetivo para nós.
Uma vez me chamou muita atenção, né? A gente vê de vez em quando a pessoa constrói uma vida, né? Baseada, essa história eu vi no jornal, né? Que tinha se suicidado um empresário e tinha entrado em falência, né? Então, o cara, mas fiquei imaginando, né? Ele construiu toda, ele dedicou a vida dele a desenvolver uma empresa e ganhou dinheiro com isso, construiu uma família baseada nisso, e, de repente, a empresa entra em falência, né? Ao longo do tempo, as coisas mudam, né? A gente vê, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de uma maneira. Hoje o mundo é outro. Hoje nós estamos vendo que quem não entrar na área digital, as empresas, não tem vida daqui para frente, só no mercadinho, né? Então, assim, são mudanças profundas na vida, e quem não consegue acompanhar essas mudanças não consegue sobreviver, né? Então, na nossa vida particular também acontecem essas situações, né? A gente tem uma natureza, que nem agora, né? A gente tem uma natureza que era para fora, era uma natureza que estava em contato com todo mundo, se relacionando, resolvemos o problema do relacionamento externo, aí a pandemia nos trouxe para dentro de casa, que é outro desafio, né? Não é o mesmo. A gente tem diversas instâncias do nosso ser, né? E as experiências da vida vão nos colocar para nos testar. Aquilo que nós já sabemos, não tem motivo para a natureza nos deixar ali, né? Ela vai nos levar para outro lugar para a gente desenvolver aquilo que nos falta. Então, a sociedade teosófica, né, a filosofia esotérica, ela diz que a vida ela tem 7 níveis, que o universo tem 7 níveis, né? O universo físico, onde a gente tem nosso corpo, o corpo astral, né, onde a gente tem as nossas emoções, e o corpo mental. Esse é o universo que a gente costuma tá sempre, estamos trabalhando sempre. Mas, além disso, existem outros níveis, né, que a nossa consciência pode entrar em contato. É o plano búdico, o plano átmico, Anupadaka, Adi, e aqui a inteligência que rege o sistema solar, né, que a gente chama na teosofia de o logo solar. Então, a gente vê que dentro da teosofia existe uma conexão nossa, da nossa consciência, com a própria inteligência do universo, que rege esse sistema solar, né? Então, aquilo que as religiões falam, né, de a gente buscar Deus dentro de nós, realmente essa conexão existe, né, pelo conhecimento da teosofia, a partir da nossa própria consciência, né? Ele é possível de ser buscado. Essas mudanças, né, ela perceber que o mundo está sempre em mudança, né, nos ajuda a compreender algumas consequências, né, desse movimento que existe, né? Uma delas, né, o filósofo Heráclito chamava de impermanência. Muitas religiões falam dela, né, muitos filósofos, né? Então, ele tem uma frase dele que diz assim: no mesmo rio nós pisamos e não pisamos. Não se pode pisar 2 vezes no mesmo rio. Tudo flui e nada permanece. Tudo cede e nada se fixa. As coisas frias tornam-se quentes e as quentes frias. O úmido seca, o ressecado umedece. É pela doença que a saúde dá prazer. Pelo mal que o bem apraz, pela fome a saciedade, pela exaustão o repouso. É a mesma e uma coisa estar vivo ou morto, desperto ou adormecido, jovem ou velho. Em cada caso, o primeiro aspecto torna-se o último, e o último novamente o primeiro, por uma súbita e inesperada reversão. Eles se separam e depois se unem novamente.
tudo vem na estação certa. Né? Então, ele mostra, né, que essas coisas que parecem opostas, elas se sucedem, né? Existe uma sucessão entre essas coisas, né? E também que é pela percepção do mal que a gente valoriza o bem, né? É quando a gente passa fome, a gente valoriza a saciedade. Quando a gente está exausto, a gente valoriza o repouso. Então, a nossa percepção do valor das coisas, ela está nessa polaridade, né? Nessa percepção da polaridade. A gente aprende com essa polaridade, né? Com essa alternância de fases, né? Então, na verdade, quando ele diz assim, não se pisa duas vezes no mesmo rio, né? Então, quando a gente pensa que as coisas estão estáticas, elas nunca estão estáticas, né? Se a gente observar a nossa rotina, em parte ela se repete, em parte ela é nova. Porque a gente nunca consegue passar uma vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa, né? Se a gente estiver fazendo a mesma coisa, vai ser uma coisa diferente. É uma mesma coisa diferente, né? Ou nós já não somos a mesma pessoa, ou a coisa já não é diferente, né? Isso, para mim, o símbolo do Tao é o que representa mais esse movimento, né? Eu acho maravilhoso ele, porque ele tem uma sensação de movimento, né? De alternância, né? Existe em cada unidade, ele indica, né, que em cada unidade existem sempre dois fatores. Um fator que ele chama de positivo e o outro negativo, mas não é uma questão de valor, né? Não é uma avaliação de valor. Na verdade, isso mostra que eles são opostos, né? Um se opõe ao outro. Mas ele mostra também, né, que dentro de cada um desses fatores existe um núcleo que é do outro. Né? Então, aqui no positivo tem um núcleo do negativo, e dentro do negativo tem um núcleo do positivo. Ele também dá uma ideia de que quando o negativo está no seu máximo, ele se transforma no positivo. Né? Então, a Nibias, ela diz assim, que não tem mal que nunca acabe. Né? Então, todo mal um dia vai acabar, assim como todo bem um dia vai acabar. Né? As coisas se alternam, existe uma alternância. Né? Se a gente observar a vida, né, até nessa coisa política atual, tu vê que existe uma alternância de opostos. Né? Então, é como se um atraísse o outro, né? De um extremo a gente passasse para outro extremo, né? Mas ele também ele mostra assim que a gente, à medida que esse fator, né, vai aumentando, ele chega num limite, e quando ele está nesse limite, o oposto começa a se desenvolver, né? Então, onde é que o sábio se coloca dentro desse jogo de opostos da vida, né? O sábio se coloca no centro. Se a gente observar o ponto central, ele fica menos vulnerável a essa oscilação dos opostos, né? Então, ele percebe os opostos, mas ele não se deixa, ele não está dentro daquele movimento, né? Ele fica num ponto de observação onde ele tem mais neutralidade, né? Que eu acho que seria, acho que vocês não podem ver o meu cursor aqui. Então, seria mais ou menos nesse ponto, eu imagino, né? É o ponto central. Então, isso fecha com o conceito do Buda, né? Que é no centro que está a solução dos problemas, né? A Blavatsky também fala da impermanência, né?
A principal causa da dor está em perpetuamente buscarmos o permanente no impermanente, e não apenas buscarmos, mas agirmos como se já tivéssemos encontrado o imutável num mundo cuja única qualidade que podemos afirmar é a mudança constante. E sempre justamente quando imaginamos que seguramos firmemente o permanente, ele muda no próprio ato de o segurarmos, resultando em dor, né? Então, aqui ela reafirma, né, essa qualidade da vida material de ser uma vida impermanente, né? Então, quando a gente se apega às coisas materiais de uma maneira demasiada, ela entra nesse processo de alternância, né? E quando a gente tem apego, né? Quando a gente tenta pegar a vida com as mãos, né? E se afixar, a querer fixar a vida num determinado ponto, aí mesmo que a gente, que ela muda, né? Que é aquele princípio do tal, né? Quando chega num ponto que eu estou bem satisfeita, né? Que eu seja perto desse limite, tento segurar, ele pula para o oposto. Então, por isso que também as diversas religiões, elas sugerem que a gente tenha o desapego, né? A gente não tenha esse apaixonamento, que a gente queira segurar o momento, que a gente consiga acompanhar o movimento da vida, né? Porque a vida é mudança e tudo está em alguma mudança, né? O Krishnamurti também fala em permanência, né? Só o que é mecânico deve ser permanente. Funcionar sempre com precisão. Há na vida alguma coisa permanente? Nossas ideias, vossas relações, alguma coisa? Talvez a vossa casa seja permanente. Entretanto, ela própria pode não ser permanente, pois há terremotos. Existe alguma coisa psicologicamente permanente? Inclusive vossos deuses, vossas crenças, vossas diversões? Por certo, não há nada permanente. No entanto, a mente está sempre a exigir permanência, segurança, porque tem horror à incerteza. O viver nesse estado de incerteza requer muito equilíbrio e compreensão. Senão, o indivíduo se tornará neurótico. Só quando se desembaraça do desejo de permanência, a mente é livre, porque não existe nesse mundo de Deus ou interiormente em nós mesmos nada de permanente. Nem vossa própria alma é permanente. Isso é a invenção dos sacerdotes. Então, aqui o Krishnamurti fala dessa busca de segurança que a gente busca, né? Ao tentar achar que as coisas são permanentes, né? Que é uma busca de segurança psicológica, né? E quando a gente reflete sobre a impermanência, que a gente se dá conta de que não existe garantia nenhuma, né, na vida, isso requer um equilíbrio interior nosso de viver de maneira segura no impermanente, né? De encontrar segurança no impermanente, né? A nossa segurança é acompanhar o movimento, né? Então, enquanto a gente acompanha o movimento, tá tudo bem, né? Esse é o caminho de menor dor, de menor sofrimento, né? E o Buda diz, meditar persistentemente sobre a impermanência é ser resgatado do sofrimento, né? Então, ele sugere de a gente meditar sobre a impermanência das coisas, né? Que quando a gente se der conta e fizer as reflexões necessárias, a gente não vai sofrer mais. Então, a gente vê que essa mudança que a pandemia trouxe, né, mexeu com essa nossa segurança de achar que as coisas têm que permanecer como elas estavam, né? De não aceitar a mudança ou o novo, né? De querer voltar para o velho normal, né? Então, na verdade, voltar para o velho normal é um tipo de tentar se segurar no passado, né? Isso não funciona, isso traz mais sofrimento, né?
A impermanência, né, esse movimento da vida, né, ela não é um movimento retilíneo, né? Ela gera ciclos, né? Então, se a gente observar a história da humanidade, né, existiu uma época em que a Grécia era muito reconhecida, né? Foi uma época áurea da filosofia, e isso aí teve o seu apogeu, e hoje a Grécia, ela ainda é reconhecida por essa época áurea, né? Mas ela não tem mais nada disso nela, né? Então, é uma teoria, é um ciclo em que chega a um pico e ele começa a derrocada. O que era necessário ali foi atingido, né? E trouxe para nós a filosofia que a gente estuda até hoje, né? Depois teve o período de Roma, né, em que Roma também teve o seu apogeu, né? A Roma nos deixou as leis, né? Foi criado esse princípio das leis como a gente tem hoje, né? E Roma também teve o seu apogeu e a sua decadência, né? Mas as leis continuaram. Então, dentro desses processos, existem ciclos, né? E aqui dentro do símbolo da sociedade teosófica, a gente tem tudo isso representado, né? Então, aqui tem o 3pi, que eu chamo, o Om, né? Que é o som primordial, acima de tudo, né? Tem a suástica, que é o que indica o movimento, né? Que gera o movimento. Esse movimento gera a Ouroboro, que é a serpente, que representa os ciclos, né? Quando chega ao final do ciclo, ela volta e faz o mesmo processo de novo. Esses ciclos, né, eles nunca são... A gente sempre, quando eles terminam, algum conhecimento, alguma coisa foi acrescentada, né? Então, ele não volta para o mesmo lugar. É como fosse uma cornucópia, né? Ele sempre termina num ciclo superior, né? Ele vai fazendo um caminho que chega ao superior. E dentro dessa lei dos ciclos, né, do movimento, está a nossa alma, né? Aprisionada dentro de triângulos que um leva para a vida material e o outro leva para a nossa natureza espiritual. Então, essas duas naturezas estão aprisionando a nossa alma, né? E a gente está fazendo esse caminho dentro desse processo dos ciclos de evolução. Então, o que eu queria trazer aqui também, né, que o fim é também um começo, né? Então, sempre que alguma coisa chega ao fim, existe alguma coisa que vai começar, um novo ciclo. Então, para que alguma coisa possa nascer, alguma coisa tem que morrer, né? Então, a morte e renascimento são duas polaridades dentro desse processo dos ciclos, né? Então, de certa maneira, nós estamos vivendo, né, nesse momento, o pico do desequilíbrio desse modo de vida que nós vínhamos levando, né? E alguma coisa está morrendo daquilo que nós estávamos vivendo, e alguma coisa está nascendo. E a gente pode perceber isso, né, olhando para o movimento das coisas, olhando para o que está acontecendo, né, olhando sem nenhuma preferência, né, sem apego a nada, né. Então, uma coisa que é importante para esse aprendizado, né, é o silêncio, né. O silêncio é necessário para a gente poder ouvir, né, para a gente poder perceber também, né? O silêncio, ele não tem preferência, né? O silêncio, ele entra em contato direto com aquilo que é, com a realidade, né? E aqui, no caso, né, voltar ao antigo normal é estagnação, né? É querer permanecer parado num mudo movimento, né? Outro dia eu ouvi uma palestra da sociedade que o palestrante disse a frase assim: a morte é ruidosa.
e o renascimento é silencioso. Eu achei maravilhoso, que é bem isso mesmo, né? A ruptura desse momento foi impactante, né? Acho que com 1 ano e meio, acho que nós estamos agora começando a nos acostumar a esse novo normal, né? E o renascimento, ele não dá sinais, ele vem acontecendo de dentro para fora, né? E ele vai nos trazendo o novo sem que a gente se dê conta, né? Na cultura chinesa, né? Eles têm aqui no Ocidente, a gente tem essa cultura de não querer perder nada, né? E na cultura chinesa, da onde o Tao vem, né? Eles consideram a mudança uma grande oportunidade. Eles veem na mudança uma oportunidade. Sempre existe uma perda, tudo é como se fosse uma oportunidade de nascer uma coisa nova, né? Então, esse perder algo, né? Ele abre um espaço para alguma coisa nova, né? É preciso chacoalhar o nosso normal para abrir espaço para esse novo. E o nosso desafio é perceber as novas variáveis, né, com clareza, né? Esse processo, né, é um processo de evolução, que na filosofia indiana eles chamam de Dharma, né? E a evolução está permeando tudo que existe, tudo está em evolução, né? O nosso universo está em evolução, o sistema solar está em evolução, o planeta Terra está em evolução, os animais, os minerais, as vegetais, os seres humanos, tudo está em evolução dentro do planeta, né? Então, nós estamos dentro desse processo evolutivo, né? E então é esperado de nós, nesse processo evolutivo, que a gente evolua, né? Que a gente, deixando alguma coisa para trás, que a gente construa coisas novas, né? Então, isso traz para nós a necessidade, né, de olhar as experiências da vida por um outro ponto de vista, né? Tentando descobrir a cada momento que as coisas estão mudando, ou de dificuldade, o que a vida está tentando nos ensinar, né? Quando a gente entra com essa visão, né, de aprendizado, essas experiências se tornam muito mais ricas, né? Não mais fáceis, mas mais ricas. Então, a evolução, né, tem o ponto em que a gente está e o próximo passo que a gente pode dar. Ela está nos exigindo que a gente vá além, né? Que a gente aprenda alguma coisa nova. E esse aprender é a base do processo evolutivo, né? Então, não interessa aquilo que eu já sei, interessa ainda o que eu estou aprendendo, né? Então, o processo de evolução, né, ele exige que a gente olhe para dentro e contate, né, com a nossa alma, com o nosso coração, né? Porque o coração não tem limites, né? E a nossa alma entra em contato com essa consciência divina, é o ponto de contato, né, entre a nossa parte física e essa consciência divina que existe dentro de nós. Cada um de nós tem uma maneira diferente de trilhar esse caminho, né? E a gente tem que descobrir a nossa maneira, né? Não é copiando outros que a gente vai conseguir fazer o caminho. E descobrir essa nossa maneira de fazer o caminho que não leve sofrimento, né? É um passo importante. William K. Judge, né, que foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica, junto com a Blavatsky e o Walcott, né, no livro Oceano de Teosofia, ele diz assim: o curso da evolução é o drama da alma, e a natureza não existe para outro propósito senão a experiência da alma. Então, assim, se a gente pensa que a gente veio para esse mundo só para se divertir e se distrair, né, não é por aí, né? A experiência da alma, todas as experiências que nós passamos, sejam boas ou sejam más, alguma coisa a gente aprende, né? Se a gente não aprende o que a gente fez certo, a gente aprende a não repetir aquilo que a gente fez errado, né? Ou fazer de uma maneira melhor, né? Então, esse aprendizado é o que a natureza espera de nós, né? Essa evolução a partir do drama da alma.
Outra frase que eu também achei interessante, né, é do Shankaracharya, do Vivekachudamani. Ele diz assim: a ação é para a purificação do coração. Então, nas nossas ações, né, no nosso pensamento, nas nossas emoções, às vezes a gente se sente assim muito altruísta, né? A gente deseja o bem de todo mundo, mas na nossa ação, né, física, é que a gente mostra o que a gente tem de verdade dentro de nós, né? E toda ação que a gente faz, o objetivo não é ganhar alguma coisa ou obter alguma coisa, né? Para a natureza espiritual, o objetivo disso é a purificação do coração. Então, todo esse nosso processo, ele vai, no final, chegar nessa purificação do coração. Se a gente observar nos textos, né, eles colocam que a sabedoria, né, ele é um coração que aprende. Então, o coração, ele tem uma inteligência diferente da inteligência da mente, né? E essa experiência da alma tem a ver com essa experiência do coração. Um dos desafios que a gente teve nessa pandemia, né, foi em relação a... Alguns voltaram para dentro de casa, encontraram a família, né? E outros voltaram para dentro de casa e encontraram a solidão, né? Esses são dois lados da mesma moeda, né? E todos os dois a gente precisa aprender, né? Quem já tem a experiência de relacionamento, aprender a viver sozinho é uma parte importante. Quem tem já aprendeu a viver sozinho, aprender o relacionamento é o desafio, né? Então, no antigo normal, né, a gente tinha aquela vida voltada para relacionamentos, né, fora de casa, normalmente, né, pouca vida familiar, o externo podia servir como uma fuga dos problemas, né, e voltar para casa e perceber o que a gente construiu ali até aquele momento, né. Então, às vezes, a gente acha que está tudo bem porque esse processo externo faz com que as coisas ainda consigam sobreviver claudicante, né? Mas quando a gente volta para dentro de casa, a gente encontra os problemas nos esperando por lá, né? Então, aquilo que a vida fora de casa, né, tornava tolerável, né? Quando a gente voltou para dentro de casa, se tornou o foco da nossa experiência, né? Então, o relacionamento é um desafio, né? Então, para se relacionar, né, a gente tem que aprender a falar, né? A gente, às vezes, tem dificuldades na fala, ou quando a gente fala, a nossa fala, ela tem muita raiva, né? Tem muita mágoa, então, tudo isso dificulta a conversa, né? A gente chegar ao entendimento, né? Outra coisa que a gente tem que aprender é a ouvir, né? Porque às vezes a gente quer falar e não quer ouvir o outro. E ouvir é ouvir inteiro, né? Não é ouvir com aquela... Às vezes a gente ouve com aquela coisa que já tem uma opinião, né? Então a gente não está ouvindo, a gente só está retrucando, né? Ouvir é sentir a dor do outro, é tentar entender como é que o outro sente, né? O outro sente diferente de nós, né? A gente como seres humanos percebe e sente as coisas de maneira diferente, né? E no relacionamento a gente tem que conseguir aprender como é que o outro sente, né? Autoconhecimento emocional e mental também é muito importante, né? Porque quando a gente não se conhece emocionalmente, mentalmente, essa conversa fica muito difícil, né? A gente chegar ao entendimento. Aí são as nossas dores, são as nossas ilusões, né? Estão tentando chegar a algum entendimento. Isso não funciona, né? A conciliação também das diferenças, né? É um processo bem difícil, né? A conciliação, ele pressupõe que tem a ver com aquilo que eu sinto e que o outro sente, mas não é só o que eu sinto e nem só o que o outro sente. Então, é um processo sem mapa, né? É um processo em que a gente tem que aprender, né?
aprender até onde a gente pode ir, aprender a abrir mão de alguma coisa, aprender quando a gente não deve abrir mão. Isso é difícil, né? A gente acerta e a gente erra. No relacionamento também, né, existe um processo de espelhamento, né? Que a gente joga no outro aquilo que a gente próprio é, né? As nossas próprias características, né? Então, Blavatsky tem uma frase que eu não consegui encontrar nos fundamentos de teosofia, né? Que ela fala, né? Eu sou o santo e eu sou o pecador, eu sou o anjo e eu sou o diabo. Na verdade, nós temos dentro de nós tudo que existe, né? Então, aquele ser que está na nossa frente também somos nós, né? Então, quando a gente chega num processo que a gente consegue ter todo esse processo de autoconhecimento emocional, aprender a falar, ouvir, aprender a conciliar, e de repente a gente se dá conta que aquele outro ser, ele tem uma coisa nossa nesse relacionamento, né? Que é um processo assim que quando a gente consegue chegar nesse ponto, muita coisa se resolve. Em relação ao isolamento, né? Solitude não é solidão, né? Viver sozinho não é viver solitário, né? Vive solitário quem vive para si mesmo. Quando a gente mora sozinho, mas a gente está ligado na vida, a gente está ligado no mundo, esse sentimento de solidão, ele não existe, né? Então, a gente se abrir para tudo, né? Se abrir para as pessoas, se abrir para a natureza, se abrir para o universo, né? Faz com que a gente esteja conectado com tudo, né? E isso faz com que a solidão não seja uma coisa presente. Outra coisa seria a gente ser um bom companheiro para si mesmo, né? A gente tem a nossa própria companhia, né? Tem que nos fazer companhia, né? Às vezes a gente não se desenvolve de uma maneira que a gente não desenvolveu ainda as nossas capacidades, nossos interesses, né? A gente vê que a gente está fechado em algumas coisas, né? Então, porque a gente foi escolhendo coisas, né? E aí a gente não tem nada para compartilhar conosco mesmo, nós somos um grande vazio, né? Então, a gente tem que trazer de dentro para fora esses interesses, né? A gente vê nessa pandemia quanta gente, né, aprendeu coisas, né? Se abriu para fazer coisas novas, né? Tem gente que faz jardinagem, tem gente que aprendeu a fazer concertos elétricos, tem gente que foi para a cozinha, tem gente que... né? E cada vez que tu faz uma coisa dessa, tu começa a te conectar com a vida como um todo, né? Uma coisa também para quando a gente está sozinho, que pesa, né? Se a gente está em dia com a nossa vida, ou se a gente está só numa área de conforto, né? A gente construiu um conforto físico, né? Na nossa casa, tendo nossa subsistência, a gente desenvolveu um conforto emocional por se colocar em certa situação e ter um certo aporte emocional, mas a gente está em dia com a nossa vida, né? Nossa vida tem sentido, né? Qual é o sentido que a gente deu para a nossa vida, né? Eu acho que é isso que pesa um pouco nesse momento assim, de isolamento, né? Essa área de conforto, né, ela geralmente não traz felicidade, a sensação de satisfação, né? A gente, às vezes, para sair desse ponto, a gente tem que passar por um desconforto para encontrar um conforto verdadeiro, né? E esse conforto verdadeiro vem desse contato interior conosco mesmo, né? De a gente contatar com o nosso coração, de a gente contatar com a nossa percepção de mundo, né? E de a gente estar vivo e com nossos planos. Se não dá para sair de casa, a gente vai fazer outros planos, né? Vai se desenvolver de outras maneiras, né? E viver um dia de cada vez, né? As pessoas têm mania de querer fazer planos, né? E os planos a gente inventa um futuro, né? A gente não sabe o que o futuro vai ser, né? Com certeza vai ser melhor que esse, né? Mas vai ser um futuro diferente também, né? Então, a gente está vendo, assim, as pessoas agora, a gente mal se vacinou, as pessoas já estão se aglomerando em tudo que é lugar de turismo, né?
elevando os coisas da pandemia, né? Então, mostra que as pessoas têm um certo descontrole, né? Elas não conseguem viver consigo mesmas, né? Valorizar as pequenas coisas também, né? A gente, hoje em dia, precisa de grandes emoções, né? A gente vive de emoções grandes e aquilo ali vai nos preenchendo o vazio que a gente tem por dentro, né? Se a gente não preenche esse vazio com coisas reais e internas, né? Não tem nada que possa nos preencher, né? Esse isolamento vai nos manter, não vai tapar esse furo, né? Mas quando a gente está preenchido, quando a gente está pleno, né? A gente, até as pequenas coisas nos trazem significado para a nossa vida, né? E a gente pode perceber também qual é a nossa relação no silêncio, né? O silêncio é um bom momento para a gente ter percepções, né? E principalmente ter percepções de nós mesmos. O que nós somos quando a gente não está com os outros, né? Que pessoa é essa que existe que não está com os outros? Aí, quando a gente está com os outros, a gente tem mais conhecimento de nós mesmos, né? A gente não tem aquela coisa que, quando a gente entra no grupo, a gente meio que se mixa com o todo e já não sabe mais o que é, né? Não, a gente sabe o que a gente é, porque a gente conheceu no silêncio, né? Nos momentos difíceis, né? A gente se volta para a fé, né? Então, as pessoas que tiveram seus entes queridos, né, com doença, ou mesmo que ficaram doentes, né, a primeira coisa que a pessoa faz é se voltar para o alto e pedir, né? Pedir pela sua saúde, pedir pela vida das pessoas. A gente quer que o alto resolva os nossos problemas, mas até que ponto os céus podem nos ajudar, né? Será que os céus podem nos ajudar em tudo, né? A gente vê que tem pessoas que devem ter rezado, que morreram, né? Qual a responsabilidade de Deus e quais as nossas, né? Eu acho que a gente nunca para pensar nisso, né? Eu acho que essa nossa necessidade de segurança faz com que a gente sempre jogue para Deus a responsabilidade, né? Agora me salva, né? Mas a gente passou a vida inteira fazendo o que queria, fez tudo do nosso jeito, né? Não deu bola para nada, e agora a gente joga nas mãos de Deus salvar a nossa vida, né? A teosofia tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Que a gente se dê conta, né? Que é a nossa autorresponsabilidade sobre tudo que nos acontece, né? Então, tem uma citação da Mabel Collins, né? Que ela diz assim: cada homem é o seu próprio e absoluto legislador, o dispensador de sua glória e escuridão para si mesmo, o decretador de sua vida, sua recompensa ou punição. Então, ela traz essa responsabilidade para nós mesmos, não é a vida que está nos sacaneando, digamos assim, né? Nós próprios estamos criando isso, e quando nós não estamos criando, nós estamos na criação de outros, né? Mas quem vai ter que solucionar todas essas coisas somos nós, né? Então, a gente vê nessa pandemia, né, a dificuldade que as pessoas tiveram de saber o que era certo e errado, né? Nos meios digitais, nos noticiários, nas falas, né, que a gente ouve por tudo que é lado, né? Tinha versões dizendo que era uma doença, tinha versões dizendo que era bobagem, tem versões dizendo que precisava isolamento, versões dizendo que não precisava usar máscara, versões dizendo que tinha que tomar vacina, versões dizendo que não precisava tomar vacina. Então, esses momentos exigem discernimento, né? Discernimento é uma das qualidades espirituais, né? Importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Se a gente não desenvolve discernimento nesses momentos, não interessa em quem a gente acredita, né? A natureza tem as suas leis, né? E ela vai atuar, ela vai acontecer de acordo com as leis da natureza. Então, se a gente acredita em coisas que não procedem, nós não estamos tendo muito discernimento, né? Então, essa falta de discernimento é nosso, não é de Deus, né? Então, se a gente se coloca em risco, se a gente não se dá conta depois de 1 ano e meio, com tantas mortes e com todas as instâncias da saúde colocando, né, a importância de cuidados, né?
que ainda são questionados hoje em dia, né? Qual é a responsabilidade de Deus nisso? A fé, ela é uma coisa importante, né? Ela é acreditar no melhor, né? Eu acho que quando a gente está numa situação em que as coisas estão bem, se a gente se entrega, né, ao desespero, se a gente se entrega à descrença, que é a coisa mais fácil de acontecer, né? É muito prático jogar a culpa, né, nos outros, né, nas coisas, isso aí não ajuda a nossa vida, né? O Leadbeater tem uma frase que ele diz assim, que é um dos meus mantras pessoais, né? A visão otimista é a mais próxima da espiritualidade. Então, assim, mesmo quando está tudo despencando, né, nós temos que ter uma visão otimista, porque, né, a gente vê assim é uma maneira de a gente se tornar lúcido, né, dentro do caos. Né? Se eu não consigo resolver as coisas, eu posso piorar elas. Se eu não quero piorar, então eu vou ser otimista também, né? Mas o otimismo, ela é uma característica, né, do corpo espiritual, né? E a descrença, ela é uma característica do nosso corpo mental, né? Que é a parte mais baixa da nossa natureza, né? Então, por mais que a gente possa ser pessimista e acertar 90% das vezes, o otimista, ele acerta naquelas vezes, nos 10% que são improváveis, né? E a gente sendo otimista, a gente pode ajudar a chegar numa coisa melhor. E a gente sendo pessimista, a gente só torna mais, reforça aquilo que já está acontecendo, né? Então, o que a gente viu na pandemia, né? Uma coisa assim que eu achei, movimentos que eu achei importantes, né? A primeira coisa que, quando começou o processo da pandemia, foi a gente se dar conta que o governo não ia conseguir resolver tudo sozinho, né? Quando teve os primeiros lockdowns e as lojas fecharam, e o noticiário começou a falar sobre desemprego, né? A primeira coisa que me ocorreu foi isso, né? E imagino que para muita gente também, que o governo não ia conseguir resolver tudo aquilo sozinho. E a gente viu que ao longo de todo esse tempo, muitas instâncias se mobilizaram, né? Seja as empresas, seja pessoas físicas. A gente viu muito o movimento das startups, né? Gerando soluções que pudessem ajudar na pandemia. Né? Então, assim, tu viu assim, que cada um fazia dentro do seu nicho, né? E o resultado do movimento de todos trouxe um bem social que foi super positivo, né? Se a gente não conseguiu resolver todos os problemas, pelo menos não tornou aquilo uma catástrofe ainda maior, né? Então, acho que trouxe um pouco essa noção de que nós somos parte da solução, né? E não só parte do problema, né? Também trouxe uma necessidade muito grande, eu fiquei muito surpresa com a rapidez com que as pessoas foram se dando conta de coisas que poderiam fazer para resolver, uma capacidade de adaptação muito rápida, né? Então, eu estava no interior, né? E eu vi que, assim, logo no primeiro momento do perguntar assim, tá, tem que usar máscara, mas onde é que eu consigo uma máscara? Aí as costureiras locais começaram a fazer máscara. Todo mundo elas não conseguiam mais trabalhar, e aí pensaram, o que eu vou fazer? Vou fazer máscara. Começaram a vender máscara. Era o sustento delas e era a proteção da gente, né? Empresas também se adaptaram às necessidades de produtos da pandemia, né? Teve uma empresa que produzia álcool para carro e começou a produzir álcool para 70 graus, né? Que a gente usa para higienização, né? Então, assim, houve muitas mudanças que as pessoas faziam, o que precisa nesse momento e o que eu posso colaborar, né? São negócios, mas também são para... Né, a necessidade, né, no momento que houve os primeiros lockdowns, né,
Como é que eu recebo, como é que eu posso fazer compras, como é que eu posso, as pessoas que não podiam cozinhar, né? Como é que eu posso fazer? Começaram as entregas digitais, né? Todo a compras pela internet, entrega. Hoje os motoboys são nossos heróis, né? Meus heróis. Então, trouxe uma mudança também social, né? Conhecemos por pessoas importantes da pandemia, né? Os profissionais de saúde e os motoboys, né? Tu vê que a hierarquia não é o engenheiro, claro que tem, né? Muito engenheiro aí trabalhando, coisa e tal, mas pessoas que eram invisíveis, né? Tornaram-se importantes nesse momento, que mostra que todo mundo é importante, né? A gente não se dá conta, mas todo mundo é importante. Também esse sentimento de fraternidade, né? Tanto pessoas como empresas que não foram afetadas financeiramente, né? Porque nesse período teve pessoas que foram fazer o teletrabalho que não foram afetadas financeiramente. Teve as pessoas que perderam o emprego por causa dos lockdowns, né? Então, pessoas que fazem doações e empresas também para essas cestas de alimento, né? Para as pessoas não morrerem de fome. Também a gente vê na televisão, né, iniciativas, né, pessoas ajudando vizinhos que são pessoas idosas. Então, eu fiquei imaginando, assim, né, aquelas pessoas idosas já estavam ali antes, né, às vezes sem ajuda, né, sem conseguir vivendo sozinhas, né. Então, a pandemia nos deu essa noção, assim, de urgência, né, mas são coisas que a gente deveria levar para a vida, né. Pessoas que também prepararam esses mutirões de entrega de doações, né, de alimentos. Então, todas as pessoas começaram a pensar nos outros, não só em si, né? Foi um momento de pensar no outro, né? Essa migração, né, a proatividade, né, com as startups gerando soluções digitais, a gente via de tudo que era lado. A informática foi o grande foco, né, nessa pandemia, né? Todo mundo precisava de informações sobre a pandemia, precisava desenvolver aplicativos de softwares de internet, né, para fornecer essas informações. Eu trabalho na empresa de TI, né? E a quantidade de coisas, o presidente estava falando outro dia que eles trabalharam com diversas instâncias, né, com as faculdades, com as startups, porque ninguém consegue desenvolver uma coisa tão rápida. Uma empresa grande não consegue desenvolver uma coisa rápida, né? Então, eles juntaram todos, uns que têm as informações e os outros que têm a agilidade, né? E fizeram esse processo todo de gerações digitais, né? Também nasceu o home office, né? Então, as pessoas que estavam trabalhando presencial começaram a trabalhar de casa, né? Isso diminuiu a mobilidade, né? Me lembro que no início da pandemia, né, o Google eles fizeram uma avaliação, né, dos níveis de poluição, né? Tu pega São Paulo, por exemplo, sem mobilidade, eles já tinham, nos dias anteriores à pandemia, os níveis de poluição, né? E depois de uma semana, 2 semanas de isolamento, de lockdown, eles mostravam que a cidade tinha ficado, os rios estavam menos poluídos, o ar estava menos poluído. Então, a gente, antes da pandemia, já tinha acesso, né, a esses meios digitais. Poderia, né, a minha empresa já estava começando a fazer testes para home office, né? Mas estava pensando assim em fazer devagarinho, né? E a pandemia trouxe uma coisa, mostrou assim, olha, todo mundo pode trabalhar em casa, né? Não tem por que não. E rapidamente as empresas se adaptaram e 600 pessoas estavam trabalhando de casa. No estado, a minha empresa está com 4.500 pessoas trabalhando, viabilizando, né, o home office de 4.500 pessoas. E essas todas são pessoas que não precisam sair na rua para gerar poluição, né? Diminui
as próprias empresas, né, descobriram que com o home office existia uma grande economia, né? Ou seja, tudo que a gente gasta, que as empresas gastam, podem virar economia nos produtos que elas vendem também, né? Ajuda também a sustentabilidade, né? Eu imagino quantos copos plásticos a minha empresa deixou de gerar, né? Então, coisas assim que a gente, de comer fora, né? Eu almoçava fora, então toda uma série de coisas que geravam desperdício, né? A volta para casa também, o home office também nos gerou a volta para casa, né? Então, a convivência em família, ver os filhos crescerem, né? Antes, as crianças ficavam só na escolinha e tu via os filhos crescer no fim de semana, né? E agora tu tá ali junto, convivendo com eles, e a gente sabe que filho dá trabalho, né? Então, o pessoal está reaprendendo a assumir as funções de pai, né? Para mim também, eu vejo assim que surgiu um pouco essa noção de vizinhança, né? Antes eu saía de casa de manhã cedo, voltava de noite, e os meus vizinhos conhecia assim, os que saíam na mesma hora que eu, né? Agora eu conheço meus vizinhos, sei quem tem cachorro, converso com as vizinhas ali lá no portão da entrada, né? Com distanciamento social e máscara, né? Então, tu volta, assim, é uma redescoberta do teu local de vivência, de moradia, né? E o renascimento do mercadinho, né? Eu adoro o meu mercadinho aqui do lado de casa. Com a pandemia, ele ficou melhor ainda, né? Já era bom, ficou melhor ainda, mais sortido. Então, essa vivência, assim, naquilo que é próximo, né? Antes, nós estávamos sempre procurando o que era longe, né? Quanto mais longe tu ia, mais tu queria viajar e ir mais longe. E agora não, agora a gente só quer ir no mercadinho, né? Também trouxe um novo código social, né? Então, antes, quando eu ia trabalhar, a gente botava aquela roupa de trabalho mais arrumadinha, né? Tudo por uma coisa social, de aparência, coisa e tal. E agora eu faço as reuniões, a gente faz tudo, a maioria das reuniões é sem vídeo, né? Quando é um pouco mais formal, porque está todo mundo mais barbudo, mais cabeludo, né? Mas, assim, tudo vale, né? Então, não tem mais aquela coisa do certo e errado. Se passar o gato na frente do vídeo, tá normal, né? Se a criança chamar a mãe no meio do curso que ela está dando, é normal, né? Ela sair da sala para ir para a área de serviço, para continuar a palestra, é normal, né? Então, a gente acho que tirou muita frescura assim, que tinha socialmente, não aceito, né? E a gente ficou mais natural, né? Eu agora estou fazendo uma palestra com a roupa que eu fiquei em casa o dia inteiro. Então, é uma vida mais natural, né? Não é tão social, né? Esse movimento também criou um movimento de empreendedorismo, né? Muitas pessoas que perderam seus empregos começaram a empreender a partir de casa, né? Muita gente fazendo comida para entregar, fazendo comida para distribuir, para vender para os vizinhos, né? Então, eu acho que esse novo ambiente de empreendedorismo, eu acho que me parece que é uma coisa que vai continuar, né? Que as pessoas, assim, em vez de comprar de longe, de uma empresa grande, que faz uma coisa em grande quantidade, que põe conservante, eu não sei, que tu come o teu vizinho ali, que é uma coisinha fresca, como se tu tivesse feito em casa, né? Uma coisa também que me pareceu, assim, um valor importante nesse momento, né, foi a colaboração, né? De muitas que a gente se viu como país resolvendo problemas junto, né? Então as pessoas se uniram de uma maneira sem se conhecer, trabalhando juntos e complementarmente, né? E esse mesmo movimento teve a nível mundial, né? Foi o mundo resolvendo o problema juntos, né?
Então, a gente vê que essas fronteiras, né, que a gente criou para ter uma função administrativa, né, para diminuir os problemas que geraram tantas guerras por posse, né, essas fronteiras, na verdade, elas não existem, né? O mundo, se tu olhar a Terra do espaço, né, ela é uma coisa única. Então, quando esses problemas se tornam de dimensão mundial, a gente não tem que ter preferência por isso ou por aquilo, né? A gente ainda viu alguns países, né, defendendo os seus mais do que os outros, né? Mas eu acho que já está começando essa conversa, né, a se dar conta que as coisas estão no nível mundial e não só local. Outra coisa que a gente viu, né, é pessoas que sobreviveram a 45 dias de intubação. Isso não é fácil, né? E aí a gente pergunta assim, eu falei da fé ainda há pouco, né? Eu não falei de oração, né? Isso também um pouco tem a ver com vontade de viver, né? Quantas pessoas que com a primeira dor ela se acovarda, né? Quantas pessoas que já vão envelhecendo e que vão perdendo a motivação pela vida. Fizeram alguma coisa, mas não tem mais propósito. Então, acho que é uma pessoa que se entrega muito rápido, né? Então, a vontade de viver, me parece que é uma das coisas que mantém um pouco essa vida, né? Outra coisa, né, é a união das famílias, né, buscando pelos seus familiares. Aí é importante essa visão otimista, né? O poder da oração. A oração pode nos salvar? Eu acho que ela tem um limite, né? Que tem muitas variáveis que a gente desconhece, né? Eu acho que ela tem eu fiz um curso com uma moça americana, eles têm um trabalho na ST dos Estados Unidos que é de cura, um trabalho de cura, né? Então, ela relatou que uma das pessoas que trabalhavam com ela, o filho ficou doente, ia fazer uma operação, estava muito mal, e que eles se uniram, assim, para fazer uma oração pelo rapaz. E essa senhora tinha um poder um pouco clarividente, e ela disse que estava no hospital e que viu, assim, como se fosse uma energia, né? Uma energia que chegava no hospital. E o rapaz se salvou. Então, eu acho que isso mostra um pouco assim, qual é a nossa relação com as pessoas, com a família, né? Quantas pessoas orariam por nós, sinceramente? Quantas pessoas, que vida a gente construiu em relação aos nossos relacionamentos, né? Então, eu acho que essa união que a gente tem com essas pessoas, aquilo que nos une em relação a essas pessoas, e a importância que é dado para a nossa própria vida por essas pessoas, também tem uma influência nessa sobrevivência, né? Não são tudo regras que valha para tudo, que a gente possa dizer funciona sempre, não funciona muito, mas eu acho que são algumas variáveis, né? Então, eu acho que nós estamos, como sociedade, né, desenvolvendo algumas qualidades que estão nos levando um passo à frente, que nos levaram um passo à frente, né? Nessa união, né, a teosofia fala muito da unidade, né? De a gente se enxergar como um todo maior, de nós tá na nossa casa, mas não está fora do mundo, de nós desejarmos, né, para as pessoas o bem das pessoas também, e de nós colaborarmos nessa sobrevivência das pessoas da maneira que cada um de nós puder, né? O mundo está ficando diferente. Eu acho que ele, agora com essa vinda do home office da informática, né, com maior peso, ele vai ir cada vez mais para essa coisa digital.
e talvez isso aí nos ajude nesses processos que vêm pela frente, né? Me parece assim que esses processos estão vindo cada vez mais a nível global, né? A gente vê essas inundações e esses problemas climáticos, né? As secas pelo mundo afora. Quem não está abaixo d'água tá pegando fogo. E eu acho que nós vamos enfrentar pela frente momentos bem difíceis. E essa unidade, isso que nós estamos desenvolvendo agora, eu acho que vai ser muito importante para esses momentos que vão vir pela frente. E todos esses são... Então, a gente vê com isso, né, que na nossa vida diária que está o caminho espiritual, né? Que é nessas respostas que a gente dá a cada desafio que se apresenta, sejam eles individuais ou coletivos, que a vida se expressa através desses momentos, e a nossa resposta, né? A resposta que a gente dá em cada um desses momentos vai nos desenvolvendo, vai trazendo de dentro de nós mais dessas qualidades divinas que a gente tem em nós também.